Pessoal, boa tarde. Espero que vocês aí em casa, estejam, estudando, aproveitando esses dias para fazer todas as atividades que nós postamos lá no Facebook e nos grupos de WhatsApp, né? Façam essas atividades. Bom, essa semana vocês já devem estar sabendo, né? A gente vai fazer as correções das atividades que nós enviamos para os grupos. E eu gostaria de, corrigir a primeira atividade, né? A primeira atividade que eu enviei para vocês, né? Enviamos lá no grupo do Facebook, né? A atividade do dia 18 de março, né? Até o dia 31 de março, né? Compreendendo esses 15 dias aí do mês passado. A primeira atividade que eu pedi para vocês foi uma atividade sobre o gênero textual notícia, né? Como a gente já havia comentado em sala de aula, o gênero textual notícia, ele tem, digamos, regras, né, ou parâmetros, ou uma estrutura específica, né, de construção de escrita. Então, como eu disse lá na sala, vocês anotaram no caderno, ele tem, primeiro, um título, né, esse gênero, notícia, tem um título. Depois do título, ele tem, né, o olho da notícia, que a gente compreende como sendo o subtítulo dessa notícia. E em seguida, apresentado o que a gente chama de lead, o primeiro parágrafo da notícia. E esse primeiro parágrafo tem que responder algumas questões importantes, né, de forma objetiva, de forma precisa. Por exemplo, saber o que, como, onde, quando algo aconteceu. Essas informações essenciais aparecem no primeiro parágrafo da notícia. Só que essa primeira atividade que eu quero corrigir com vocês é a atividade da página 26, né? É a fala em situação pública. O que acontece? Aqui nós estamos tratando na página 26 de uma notícia, mas é uma notícia em situação pública, ou seja, é uma notícia num telejornal, né? E aí há nessa situação de fala, nessa situação de comunicação, né, uma dinâmica diferente da notícia escrita, né, que foi esse modelo que eu acabei de falar para vocês que nós vimos em sala de aula. Né? A notícia falada, né, num telejornal, ela tem uma dinâmica diferente. Né? Geralmente você tem os âncoras, né, são aqueles jornalistas que apresentam, né, geralmente dois jornalistas, exemplo, por exemplo, do Jornal Nacional. Né? Você vai ter lá o William Bonner e vai ter antes era a Fátima, né? Agora não é mais, né? Já esqueci quem apresentava. Não estou acompanhando mais o jornal. Né? Renata, se não me engano, o nome da apresentadora que substituiu a Fátima Bernardes. Então você tem duas pessoas ali nessa situação comunicativa que vai comunicar, transmitir uma notícia, um fato do nosso dia a dia. Esses jornalistas, eles conversam, a dinâmica é uma situação de fala, né? Então, o fato de ser uma fala, ela não tem o mesmo planejamento, né, que tem uma notícia escrita. Já a notícia escrita você parou, pensou, alguém não estava ali te monitorando, né? Você pode corrigir a sua escrita, você pode consultar um dicionário, né? Na fala, na notícia falada é totalmente diferente. Você não tem essa possibilidade, é dinâmico, né? As coisas estão acontecendo, aí você tem que, né, informar as pessoas do que está acontecendo, sobre esse fato. Então vai ter muita interferência na fala, né? Interferência nessa fala em que sentido? No sentido de marcas da oralidade, que inclusive foi um dos links que eu coloquei para vocês aí naquelas primeiras atividades. Marcas da oralidade. Em que consiste isso, marcas da oralidade? Marcas da oralidade ocorre quando na escrita ou na fala há interferências do tipo né, oi, para. Você repete em vários momentos a mesma palavra, tentando se corrigir. Então, a correção é automática. Eu quero falar alguma coisa, eu fico repetindo aquela palavra várias vezes até eu conseguir fazer uma correção do que eu quero dizer. Então, é uma situação dinâmica. Tem muita interferência, portanto, da oralidade, né, do jeito de falar. O importante aqui também é que
como eu estou conversando com vocês, né? Eu estou todo momento fazendo um gestual com a mão, né? E isso é importante numa situação de fala. Esses gestos querem dizer alguma coisa, são significativos. Então a pessoa está falando e fazendo esses gestos. Esses gestos significam alguma coisa, acrescentam uma informação àquilo que está sendo dito. E aí na página 26 vocês têm na questão número 1 aí, né, vocês têm um trecho de uma notícia. É uma notícia que, né, tem como fato principal o aumento de turistas na capital, né, no caso essa capital é Fortaleza, então vai ser um diálogo entre os âncoras, né, e os jornalistas que está lá no aeroporto. Né? Então tem essa intermediação. Os âncoras fazem a pergunta para o jornalista e o jornalista lá no aeroporto responde a essas perguntas, a esses questionamentos. Então a gente tem aí a Thaís Lopes, né, que é a jornalista, a âncora, uma dos âncoras do jornal, e a gente também tem o Leal Mota Filho, que é um outro âncora. E esses dois, numa conversa, eles apresentam o fato, o que está acontecendo lá no aeroporto de Fortaleza, né, faz essa primeira apresentação e chamam a jornalista Lívia Baral. Né, e a Lívia novamente, né, inclusive é uma palavra que ela usa novamente, né, ela remete o que está acontecendo no aeroporto de Fortaleza. Esse aeroporto de Fortaleza. Então ela passa toda a informação sobre aquele acontecimento, sobre aquele fato que interfere no dia a dia, na vida das pessoas. Então, né, é uma característica da notícia informar algo que seja de interesse público, que seja de interesse de todos. Né? No caso aqui da sociedade, né, de Fortaleza. Né? Bom, vocês devem fazer a leitura, então, dessa notícia. Eu não vou fazer a leitura aqui desse trecho da notícia, porque ele é longo e a gente precisaria de muito mais tempo. E o vídeo tem que ser curto, né? Eu já falei demais. O importante aí é que a gente pode verificar, por exemplo, na primeira fala da Thaís Lopes, né? Essa dinâmica que eu falei de correção no momento da fala do que você está dizendo. Ela diz assim, e é para lá, para o aeroporto de Fortaleza. Observem essa repetição das palavras. Pra. Ela faz uma correção, é um momento também que ela pensa o que ela vai dizer, e essa dinâmica de pensar o que vai dizer, ela leva esse tempo repetindo a palavra. Então a correção é automática. Né? Apesar de ter havido todo um planejamento, de ter tido todo um planejamento antes de ser colocado no ar essa informação ao vivo, né? Há situações que vão acontecendo ali, tem que ser feito a correção no momento da fala. Né? Como é uma situação de fala pública, esses jornalistas vão interagir um com os outros, âncoras e a jornalista lá no aeroporto. Então tem forma de se dirigir a essa pessoa. Então surge um oi, né? Tem o oi, tem vários momentos. Ou a pessoa não completa a fala, né? A fala fica vaga, né? Aí se usa aqui no caso do texto escrito reticências. Né? A gente tem várias reticências no texto. Feito, portanto, essa leitura do que está acontecendo lá no aeroporto de Fortaleza, nós temos o título aí, tem algumas questões para vocês. A primeira questão diz assim, como os âncoras anunciam a entrada da repórter? E aí, como é que eles anunciam a entrada dessa repórter? Né, da jornalista, no caso a Lívia Baral. Né? Eles usam aí palavras específicas para fazer o anúncio dessa jornalista, né? De que ela vai transmitir alguma informação. Então eles avisam que vão conversar, né? A Thaís Lopes e o Leal Mota avisam que vão conversar com uma jornalista que está lá no aeroporto de Fortaleza para passar mais informações sobre esse fato, né? O grande número de turistas chegando no aeroporto de Fortaleza. Essa é a letra A. Depois tem a letra B, que diz assim, transcreva 2 exemplos de palavras que evidenciam, quer dizer, que deixam claro que os âncoras, esses 2 jornalistas no estúdio, e a repórter estão dialogando. Como é que eu sei que está havendo uma conversa entre o jornalista, os 2 âncoras,
e a jornalista lá no aeroporto de Fortaleza. Há palavras que indicam isso, que está acontecendo um diálogo entre eles. Como a gente viu lá nos contos, quando a gente tem um diálogo, esse diálogo é apresentado por meio de travessões. Um travessão, né? Quando tem um travessão, sei que há um diálogo ali entre as personagens. Na entrevista, a gente, né, pela leitura aqui, a gente vê que tem uns nomes destacados das pessoas, 2 pontos, em seguida a fala do jornalista. Mas há palavras também que evidenciam isso, além da forma como isso é apresentado. Que palavras poderiam ser essas? Sugestões, algumas sugestões de palavra, que eu já falei aqui. Oi, né, é uma palavra. Olha, é outra palavra. É uma forma de interagir, né, desses jornalistas. Então, eu me direciono àquela pessoa e falo primeiro um oi para ela. É algo da dinâmica da fala, certo? Essa é a letra B. Depois a letra C fala assim: quais palavras ou expressões indicam ao público que a repórter dá continuidade ao que já havia exposto? Então, novamente, está pedindo para você retirar palavras ou expressões, né, dessa notícia, desse trecho da notícia, em que a repórter dá continuidade ao que foi exposto. Olha só, ela está falando, os âncoras já apresentaram a notícia, já deram algumas informações. Então ela só reitera o que já foi dito pelos âncoras. Então ela vai dizer assim, a situação dela vai dizer novamente, ou novamente quer dizer o quê? Alguém já disse alguma coisa e ela vai só reforçar o que já foi dito. Tem outras palavras, por exemplo, desde a última vez que nos falamos aqui no jornal. Olha só, já tinha uma conversa anterior e ela retoma por meio dessas expressões a algo que já foi dito anteriormente. Então, uma dessas expressões é novamente, desde a última vez que nos falamos aqui no jornal, ou outro exemplo, como eu disse para vocês. Ou seja, ela já tinha dito alguma coisa e ela reforça isso com essa expressão, como eu disse para vocês. Certo? Bom, tem a letra D aí com mais tempo, porque para o vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrar por aqui. Mas aí vocês mandem as dúvidas, né, nos grupos de WhatsApp. Eu já estou nos 2 grupos, 7º ano A e 7º ano B. Tá? Espero as dúvidas de vocês, os questionamentos. Mas vamos lá, é com isso, é dessa forma que a gente vai aprender, ok? Então até a próxima, muito obrigado. Abraço.